bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast, o Liberal Podcast. Me chamo Mac Gregor, sou apresentador do programa e hoje nós estamos trazendo um episódio muito bacana, falando um pouco mais sobre o tema dos animais. Aproveitando o nosso mês, né? O mês de abril, que é o Abril Laranja, que é o mês de combate ao maltrato aos animais. O tema de hoje é pets, cuidados e atenção. Estamos recebendo aqui no nosso programa a doutora Priscila Brus Amarelo para falar um pouquinho mais sobre a sua vida e sobre a sua relação com os animais. No próximo bloco. Doutora Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos muito a sua presença e gostaríamos hoje de iniciar, né, falando sempre, a gente sempre traz um tema que é uma pergunta, na verdade, né, que ela é sempre, como digo, o norteador do nosso programa, que é: quem é a doutora Priscila Brus Amarelo? Obrigada, Mac. Obrigada pelo convite, por estar aqui. E, então, falando um pouquinho da minha trajetória, né, como médica veterinária, eu desde de criança, né, que sempre tive esse sonho, e dizem, né, que todo mundo na infância quis ser veterinário, só que uns insistem e outros não, né, uns desistem e outros não. Então, eu sempre tive, né, eu pude acompanhar dentro da minha família, minha tia que era veterinária, então as minhas férias eram dentro da clínica dela, então eu desenvolvi mais esse amor, né, pela parte tanto dos animais como a parte pela medicina, né, do amor pela medicina. Então, durante, né, a minha adolescência ali, eu tive outras ideias também de cursar medicina, enfim, mas depois eu voltei para o que eu sempre quis, né, que foi fazer medicina veterinária. Legal. É. A tua influência, então, seria a tua família, né? Isso, dentro da minha família, eu tive a minha tia que é, né, veterinária, então dentro disso eu fui me norteando também, tendo um interesse maior pela área. Bacana. Uma a respeito da tua formação, né, Priscila? Tu desejou num primeiro momento, né, ser uma médica clínica, acredito, né? E Uhum. depois veio a questão de ser uma médica veterinária. Como é que foi essa tua escolha, assim, a tua... É isso, como é que é? Assim, eu sempre gostei muito dos animais e sempre gostei muito da parte da medicina, tanto humana como de animais. Mas eu pensei, por que não juntar, então, as duas paixões, né, que eu tenho, que é a parte dos animais e a parte médica. Então, achei o combo ali e segui nesse rumo, né? Perfeito. E hoje, como tu tens já, né, toda uma vivência como veterinária, acredito que tratar os animais seja mais simples, creio eu, né? Sou leigo no Uhum. assunto, que tratar os seres humanos. É mais fácil? E como é que funciona essa relação? A gente tem essa ideia, né? E eu até ouvia na faculdade que o médico, ele só tem o nenê, o homem e a mulher para diferenciar. E nós não, a gente tem que estudar o gato, o cachorro, o cavalo, o boi, o peixe, a abelha, o passarinho. Então, dentro da faculdade, da graduação, a gente se depara com muitas áreas, né? E claro que depois, por isso que existem, né, as especializações, para que a gente tenha um conhecimento maior destinado naquela área que a gente for atuar. Mas tem muita diferença entre as espécies animais, né? E o veterinário muitas vezes estuda tanto quanto o médico ou até mais, Sim. né? Mas vale a pena cada etapa, assim. Pri, qual foi o animal mais exótico que tu já tratou? Eu já eu fiz uma amputação numa tartaruga. A tartaruga? Sim. Como é que É. foi a experiência, assim? Então foi bem desafiador, né, uma vez que não é a área que eu atuo, né, hoje eu trabalho com cães e gatos, mas já trabalhei bastante com equinos, Uhum. então hoje o meu direcionamento é mais com a parte de pequenos animais, mas, né, chegou enfim, essa demanda, e eu tive que estudar bastante, né? Eu fiquei uma semana estudando e buscando artigos e trocando ideia com colegas que trabalham na área de silvestres, Uhum. né? Por uma questão de anestésico, metabolização da anestesia, o procedimento em si. Então, isso me desafiou bastante, né? Mas fiquei feliz porque deu tudo certo, enfim, consegui devolver a qualidade de vida para a tartaruga que Que já não legal. estava bem. Sim. Então, esse foi um animal exótico, assim, e me botei à prova diante de enfim, de uma cirurgia que não é o meu normal, né? Não é minha rotina. Sim. Então, isso me desafiou bastante. Sim. E hoje, né, principalmente essa relação do ser humano, né, dos Aham. animais,
Eu acredito que também para a própria tutora, né, dessa tartaruga foi um momento desafiador, porque realmente, como tu trouxe, hoje é muito mais o cuidado com o cão, com o gato, que seria um animal mais Sim, comum, um animal doméstico, e a pessoa chega de repente com uma tartaruga para poder fazer o isso, tratamento, e acredito que exato. não foi um tratamento tão simples, né? Exato. Outro dia eu atendi, o último que foi uma pomba, uma pombinha branca também, estava com a asinha machucada. Sim. É, mas assim, que mais me desafiou realmente foi a tartaruga por ser um caso cirúrgico, né? Porque a tartaruga, ela tem um metabolismo muito lento, então eu tive que estudar bastante protocolo anestésico, que é bem diferente dos outros animais, né? Então, foi algo que me marcou bastante. Sim, e o que tu nos trouxe também sobre essa questão da diferenciação dos animais, ela fica muito clara, né? Porque Isso. hoje somos homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, e tecnicamente o metabolismo, ele é basicamente o É, a mesmo, né? Tem anatomia, a né, é anatomia humana, igual, né? só muda o macho e a fêmea, né? Sim, Mas a anatomia em si, ela é semelhante, assim. Mas já quando a gente se depara com várias espécies de animais, então é bem diferente, assim, e sim, tem uma gama bem grande de estudo ali, né? sim. Tu tens algum pet hoje, Pri? Hoje eu não tenho, por uma questão de, enfim, de trabalhar bastante, enfim, dessa atenção, né? Mas eu tenho na casa dos meus pais, né? Tem 2 gatos e tem uma cadela. Ah, legal. É. E a relação, como a gente sempre fala, né? A relação entre o médico, né, e também o tutor, acredito que tem essa diferenciação quanto à questão tua, lado humano, né? Uhum. Tu também acredito que sofra junto com os teus Sim, pacientes, né? bastante. Como é que é essa tua questão É, assim, emocional quanto isso. veterinária? É uma profissão que a gente se cobra muito, né? Porque a gente está diretamente lidando com vidas. E hoje, as pessoas, os animais, eles são uma extensão da família, né? Então, é diferente de antigamente, não se tinha todo esse tratamento que hoje os animais vêm tendo, e graças a Deus que eles vêm tendo, né? Então, a gente se cobra muito. A gente não se permite errar. E claro que a gente não é que não pode errar, mas a gente tem que errar muito, cada vez menos, Sim, sabe? diminuir o risco. E isso diminui o risco. Então, hã, eh, tem que ter bastante inteligência emocional, né, para conseguir separar o lado pessoal do profissional, mas é fácil falar, mas é difícil fazer. Porque a gente se coloca no lugar tanto do paciente, que ele não tem voz para pedir, né, então, eu sempre penso: "Eu sou responsável por aliviar a dor desse paciente, ele está confiando em mim, né, então eu preciso fazer da melhor forma". E, por outro lado, eu me coloco no lugar do tutor, né, que também está depositando ali toda a confiança no nosso tratamento, enfim, na nossa conduta. Então e muitas vezes, né, a gente não vai conseguir salvar todos, porque por uma série de fatores, dependendo do estágio da doença, da idade do animal, de como já chegou pra gente, então a gente tem que conseguir separar um pouquinho até onde, tá no nosso controle e até onde deixa de estar no nosso controle. Mas é um exercício interno, eterno, assim, Sim, porque não é fácil. não é fácil, né? É. Então, pessoal, no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Abril Laranja, que é o mês de combate ao maltrato aos animais. A doutora Priscila vai trazer um pouquinho mais sobre a sua experiência, cuidado também com os animais, para a gente poder pensar e também ter consciência sobre o quão importante é esse mês. No próximo bloco. Pri, Abril Laranja é um mês, né, que ele é bem importante para nós em todo o mundo. O que significa o Abril Laranja? Então, o Abril Laranja, ele surgiu, né, nos Estados Unidos, no ano de 2006, e ele tem o objetivo, né, ele é um mês que se destina à conscientização contra os maus tratos aos animais, né, crueldade, abandono, enfim, tudo que diz respeito a isso, né. Perfeito. Hoje, principalmente quando a gente fala sobre maltratos aos animais, né? Nesse momento que a gente está conversando, pode ser que em qualquer parte do mundo tenha um animal sendo maltratado, né? Tem alguma coisa acontecendo. Como é que a gente consegue identificar, Pri, quais são as atitudes hoje que a gente consegue considerar como um maltrato aos animais, seja ele físico ou seja ele psicológico? É, então, existem as liberdades dos animais, né, as 5 liberdades, que é livre de fome e sede, livre de medo, hã, ter liberdade e, enfim, agora eu não vou me lembrar de todas elas, mas diz respeito a todas essas questões, né, de
não sentir sede, não sentir fome, não sentir medo, tá protegido, ter uma casa, ter um teto, né? Tá abrigado do frio, do calor, enfim, e ter liberdade, né? Então, eu sei que pra gente é normal e não digo que isso significa maus tratos, mas às vezes cães acorrentados, na minha percepção, hã, significa, né? Eu acho que a liberdade, eu sei que nem todo mundo tem condições, né, de ter um pátio, enfim, mas muitas vezes, eu realmente quando eu passo por um cão que ele tá acorrentado, numa corrente curta, e dependendo do estado, sim, é caracterizado maus tratos, né? Então, existem várias formas, né? Porque se tu amar um cachorro e tu não dá água e comida, tu tá tirando toda até a chance dele buscar em outro lugar, Uhum. né? Ok. Então, essa questão da liberdade, ela é muito importante e pra mim ter liberdade é que nem tu ter comida e água, Sim. né? Então, claro, agressões, né? Eu sei que, né, tem essa questão das pessoas trabalharem bastante, enfim, que nem eu pontuei antes, que muitas vezes a gente não consegue dar a atenção necessária, mas então que a gente avalie tudo antes. Eu sempre digo, vai pegar um animal, antes vê tua conta bancária, antes vê tuas alergias, antes vê se depois que ele crescer tu vai continuar querendo ele, podendo estar com ele, porque muitas vezes as pessoas presenteiam crianças com os filhotinhos. Uhum. E aí depois cresce e abandona num canto. Sim. Acontece muito, né? Então, todas essas questões, um animal vai dar custo, né? Ele vai ter custo com comida, com veterinário, com vacina, com cirurgia, com doenças. Então, antes veja se tu pode ter um animal, né? Do que crucificar um animal a uma vida medíocre por questões tuas, Sim. né? Eu sempre pontuo isso. Então, às vezes os maus tratos, eles não precisam ser exacerbados, né? Não preciso chutar um cachorro, não preciso deixar passar fome. Mas essas pequenas coisas que também causam desconforto, Uhum. né, nos animais também precisam ser levadas em conta. Sim, até uma questão que tu trouxe agora sobre ser um presente, né? Presentear uma criança, É, às vezes com um animal. Pode ser que aquele no momento, até como um brinquedo, né? Ele seja isso, interessante, traz o brilho aos olhos da criança, isso, né? Mas aí depois perde o interesse, né? É um exato, brinquedo que perde o interesse e acaba que, por outro lado, né? Para outras pessoas, ele é um ser que faz parte da família, que as pessoas exato, sofrem, tanto na partida, né? Quanto quando um animal fica doente. E isso é bem característico hoje, né, Pri? Principalmente o que tu traz, né, sobre a rotina do ser humano, né, sobre a rotina de trabalho, sobre os espaços. Hoje exato, a gente vê muito também a questão do próprio apartamento, né? A gente tem, há anos atrás, nós tínhamos apartamentos enormes. Hoje os espaços estão cada sendo vez muito menores. menores e Então, de repente, subaproveitados, eu né? vou ter um cachorro para me suprir uma necessidade minha, mas eu vou deixar ele trancado dentro do apartamento de manhã à noite porque eu trabalho o dia inteiro. Que amor é esse, sabe? Então, assim, é complicado. Então, eu sempre digo, tu tem condições de ter um animal, tanto financeiras como emocionais, psicológicas, tu vai arcar com a vida do animal, se ele ficar doente, Hum. trabalhar na prevenção de doenças, conseguir levar num veterinário. Então, porque é muito fácil pegar um animal, né? É muito fácil, mas a qualidade de vida que eu vou dar para esse animal tá dentro do que ele merece. Então, Perfeito. essa é a conscientização que a gente precisa deixar para as pessoas, né? Uhum, perfeito. Pri, tu já tá, né, como médica veterinária há bastante tempo. Qual foi o maior caso, assim, de maltrato que tu já presenciou ou que tu já participou de um resgate, que tu pôde estar junto e acompanhando? Eu participei quando eu ainda trabalhava com equinos, né? No início, assim, da minha vida profissional. Tiveram. Eu não me lembro quantas mortes, mas de cavalos que morreram de inanição. Deixaram eles sem água e sem comida até eles morrerem. Então, assim, isso me marcou muito, né? Tanto que o responsável pela ARPA, que é a Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, ele me chamou para fazer uma eutanásia numa das éguas que estava caída no chão, mas que tinha roído todo um tronco de árvore para tentar se alimentar, porque ela não conseguia mais ficar de pé, para eu fazer eutanásia para aliviar o sofrimento dela. E aí eu disse assim pra ele, eu cheguei no local, tinha outros cadáveres, né, de outros equinos, inclusive de um potrinho,
E aí eu disse assim: "Me deixa eu levar ela para casa", que, naquele momento eu morava no interior, eu tinha espaço, e eu disse: "Me deixa eu levar ela para casa para tentar, se ela morrer, pelo menos que ela morra sem fome". Sim. E aí eu levei ela, a gente resgatou, a prefeitura me ajudou, né, a gente levou ela até o pátio de onde eu morava, e eu fiquei acampada com ela, hã, 3 dias, sem dormir. Eu comia porque, tipo, o pessoal, né, trazia comida, aí comecei tratamento, soro, vitamina, e ela comia, né, eu tinha que levantar a cabeça dela, porque ela não tinha força, mas ela comia. E numa das vezes que eu levantei a cabeça dela, ela escorreu uma lágrima dela. E aí, enfim, no terceiro dia ela não resistiu, né, ela veio a óbito, mas eu sei que ela não morreu Sim. sentindo fome, Sim. sabe. Então, assim, isso me marcou muito, eu senti muita tristeza, assim, e sabia que não dependia só de mim, mas eu tentei dar tudo para aquela égua ficar viva, sabe. E infelizmente ela não resistiu. Então, ver os cadáveres dos animais ali em decomposição por fome, para mim é a pior crueldade que alguém pode fazer contra qualquer ser vivo, sabe. Sim. Perfeito. Pri, hoje as pessoas que estão nos assistindo, né, e também nos ouvindo, caso elas presenciem maus tratos, como é que elas podem proceder? Elas têm algum canal de denúncia? Como é que elas podem tentar fazer alguma coisa, né, fazer algo sobre? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa se indigna com aquela situação e ela tenta resolver com as próprias mãos, e que eu acredito que Sim. não seja o correto. Como é que ela pode proceder nesse É, caso? hoje a gente já tem até uma lei, né, que, se eu não me engano, de 3 meses a 1 ano de retenção, enfim, de prisão, né, se for, confirmado maus tratos, né. Então isso é uma denúncia na polícia mesmo, né, e enfim, fotos, vídeos, tudo que conseguir comprovar também ajuda, né, porque precisa Sim, tem que ter comprovar de todas provas. as Sim, formas. claro, claro. Exato. Perfeito. Aham. Ótimo. Pessoal, então no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados com os animais, né? Cuidados com os pets, os animais domésticos, como eles precisam da nossa atenção e assim como eles precisam do carinho das pessoas ao redor. No próximo bloco. Pri, então estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Nosso terceiro bloco, e nesse bloco a gente sempre traz algumas dicas para as pessoas. Traz para nós algumas dicas de como cuidar dos seus animais, né? As pessoas que estão nos ouvindo, também estão nos assistindo. Seu animalzinho em casa, sejam gatos, cachorros, né? Os peixes, enfim. Hoje a gente tem vários, diversos, né? Como a tartaruga, que tu comentaste nos Exato. outros blocos. Traz uma maneira geral, assim, como as pessoas podem ter esse cuidado, esse amor pelos animais domésticos. Então, inicialmente, né, o básico, né, que é uma ração de qualidade, um alimento de qualidade, porque é que nem a gente, né, isso está diretamente ligado à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa energia, né, então, se preocupar em relação com a qualidade dos alimentos, da água que a gente fornece para os animais, espaço para que eles possam crescer, se desenvolver, gastar energia, brincar, né, cada um dentro da sua forma, né. E a questão, né, da prevenção de doenças, né, através, de vermífugos, de vacinas. A gente também bate muito no ponto da castração, né, porque uma pelo controle populacional e outra também pela prevenção de doenças, né, tanto em machos como em fêmeas. Então, idas, né, ao veterinário, consultas, exames de sangue. Então, o que existe, eu sempre digo, o que existe para nós existe para os animais, cada vez mais, né? Tanto especialidades como exames mais específicos. Então, hoje a gente, graças a Deus, né, a gente pode ver que a maioria das pessoas tem esse cuidado, né? Então, essa preocupação de trocar ideia com o veterinário, adotei um filhotinho, né, a gente vai ali, troca, eu dou algumas dicas, enfim, para já, porque tem gente que já tem experiência, mas tem gente que é o primeiro animal. Sim, Então a gente entende que tudo é novidade e precisa de um norte, né, e a gente está aí para ajudar. perfeito. Pri, agora tu comentar sobre a questão dos alimentos. Comida humana e ração para os animais. Como é que a gente consegue proceder com isso? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, os animais, e alguns já são acostumados, principalmente os animais de grande porte, né, cachorros, por exemplo, a comer o alimento dos humanos. Como que a gente faz? Como é que a gente pode falar É, sobre então, isso? sim.
Isso, de certa forma, é uma conduta inadequada, né, porque existem comidas que nós humanos podemos comer, mas que não são adequadas para os animais, né. Então, a gente vê muitos animais ali com sobrepeso, sobrecarga hepática, enfim, e outras questões, até da questão da saúde oral, né, por se alimentar de comida, de massa, de arroz, de feijão. Então, hoje sim existe, está crescendo cada vez mais a questão da alimentação natural para pets. Mas aí são elaborados por nutrólogos, né, por veterinários nutricionistas, e é feito especificamente para aquela raça, para aquele animal, que nem a gente ir no nutricionista, né. Então hoje existe essa questão da alimentação natural, que tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que são contra, né, mas a alimentação caseira, assim, o que a gente come, oferecer para os nossos animais não é o indicado. Uma vez que tem muitas coisas tóxicas também, né. Sim. Pri, conseguiria elencar o top 3 dos erros mais comuns no cuidado com os animais? Eu acredito que a A alimentação, isso que tu aumentou alimentação foi é uma das seria o primeiras, primeiro. assim. Uhum. É, alimentação é a primeira, assim, e eu entendo, porque a gente muitos dizem: "Ah, mas eu fico com pena porque ele pede", né, "Ah, mas eu fico com dó porque ele quer". Então tem muito essa questão emocional também, né, mas a gente precisa e a gente tá tendo bastante animais, tanto gatos como cães, com sobrepeso, né, então isso é bem complicado pela a questão de qualidade de vida, de longevidade, de sobrepeso ali nas articulações também, né, sobrecarga ali. Então tem essa questão. Mas acho que a alimentação, a questão muitas vezes de uso de anticoncepcionais, Hum, né, que de repente as pessoas também para te ter noção, em alguns países já é considerado crime o uso dos anticoncepcionais, uma vez que eles vão desencadear inúmeros malefícios ali para a saúde do animal, né. Então, às vezes: "Ah, não quero castrar porque tenho pena, ou porque isso, porque aquilo", mas é o melhor, né, a gente bate nessa tecla, assim, porque eu sempre digo: "Tu não quer castrar porque tu tem pena, tu não quer que ele passe por uma cirurgia, daqui uns anos a tua gata, a tua cadela vai ter que fazer uma cirurgia de emergência por uma piometra, que é uma infecção uterina, ou porque tá cheia de tumor de mama". sim. Então prevenir é remediar, é melhor do que remediar. Sim. E e uma questão também, das vacinas, né, que muitas vezes o pessoal não vacina e acaba que ou muitas vezes porque não quer investir numa vacina, só que o tratamento da doença custa muito mais, Sim, né, e vai colocar o teu animal em risco, sem necessidade. perfeito. Então, alimentação, o uso de medicamentos inadequados e a falta de vacina. Isso aí. Isso? Uhum. Perfeito. Pri, gostaria de agradecer, te agradecer em nome do programa, a tua participação. Foi muito bom te receber aqui conosco, falando um pouquinho mais sobre esse tema que é comum a todos nós, né? Quem é que já não teve um animalzinho, ou quem é que não gostaria de ter um animalzinho, né? Conversar contigo hoje sobre isso foi muito importante. Falando também sobre o Abril Laranja, né? Sobre o mês de combate à crueldade com os animais. Hoje é algo que, infelizmente, ainda acontece muito, né? Em todo local, né, do nosso planeta, enfim, em todo mundo. E também agora, né, sobre a gente trazer um pouquinho sobre essas dicas de como as pessoas podem proceder com seus animaizinhos. Pri, para a gente encerrar, qual frase ou dica tu gostaria de trazer para as pessoas que estão nos acompanhando hoje? Então, tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro dela direito como é que ela é, mas que basicamente diz que quem é cruel com os animais não pode ser uma boa pessoa. Então eu concordo com essa frase, porque eu não acredito que quem bate num animal ou maltrata um animal não iria fazer isso com uma criança, não iria fazer isso com alguém, um ser indefeso, porque quem tem coragem de fazer isso, teria coragem de ter esse tipo de atitude com pessoas também. Pri, as pessoas que gostariam de acompanhar mais teu trabalho, que gostariam de conhecer a clínica, como é que elas podem te encontrar? Então pode ser pelo Instagram, né, a gente tem a página da clínica, que é Clínica Medical Vet, ou Uhum. pelo meu pessoal, que é Priscila Brus Amarelo. Uhum, perfeito. Uhum. Pri, então, muito obrigado pela tua participação. Seja sempre bem-vinda ao nosso podcast, à rádio. É sempre importante a gente falar sobre os diversos temas, né? Se nós fôssemos falar sobre a questão animal, nós teríamos diversos temas para conversar.
Então, pessoal, gostaríamos de agradecer também a sua audiência, acompanhando o nosso programa, acompanhando o nosso episódio, trazendo um pouquinho mais, né, que nós possamos trazer para vocês um pouco mais de conhecimento, e nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá!